Olá, boa noite. Que bom que vocês estão aqui nessa noite fria. Nós temos algumas pessoas aqui conosco no templo. E você também que está aí de casa, seja bem-vindo. Que bom que você reservou no espaço do seu dia esse momento especial, onde nós pretendemos buscar a Deus, louvá-lo, meditar em sua palavra. E hoje é um dia especial, porque é quarta, né? E quarta-feira é um culto de oração e intercessão, então é um momento especial. E também porque hoje é a última quarta-feira do mês de julho, então é a quarta do poder. Essa iniciativa aí do Ministério da Mulher, de trazer então um programa diferenciado. E nós temos como tema durante esse ano, o tema é propósitos. Nós estamos estudando a cada quarta-feira um personagem bíblico, e aí a gente consegue entender os propósitos de Deus na vida desse personagem, para que a gente também se enxergue, né, como filhos de Deus e saibamos quais são os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre o personagem Jó. Eu convido você que está em casa a pegar sua Bíblia, você que está aqui no templo também. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler, então, alguns versículos, meditar um pouco nos propósitos que Deus tinha para esse servo, para esse filho fiel. Quantas características interessantes nós vamos considerar aqui na vida de Jó. Jó é um livro que está lá no Antigo Testamento, no finalzinho ali do Antigo Testamento, um pouco antes do livro de Salmos. Ele é um dos livros históricos, né? E interessante que, vendo outros livros que também são históricos, a gente consegue ver uma fala sobre o personagem, mas nenhum começa como o livro de Jó. Acompanhem comigo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Tem alguns aspectos interessantes que eu quero considerar com vocês nesse primeiro momento da vida de Jó, do relato da vida de Jó. Como eu disse para vocês, em outros a gente consegue ver a descrição de algum episódio da vida do personagem, mas o livro de Jó começa de uma forma muito especial, destacando as virtudes de caráter de Jó. Homem íntegro. Eu fui pesquisar, né? Porque íntegro a gente entende de uma forma, mas eu gostaria de ver como que o dicionário define essa palavra. E eu descobri que íntegro no dicionário é completo, irrepreensível. É interessante que ele era íntegro e reto. Reto já se autodefine, né? Temente a Deus. A gente sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu acredito que Jó era um homem de muita sabedoria e que se desviava do mal. Dessas virtudes aí, a que mais me chama a atenção, apesar de todas serem extremamente importantes, é que Jó se desviava do mal. Eu fico tentando trazer isso para o contexto atual, na nossa vida, o que seria desviar do mal. Muitas vezes nós estamos num patamar de espiritualidade que nós imaginamos que somos capazes de transpor o mal, né? A gente vai num caminho e eu falo, eu posso estar naquela roda de amigos porque eu tenho uma maturidade espiritual para saber até que ponto eles estão me influenciando ou eu estou influenciando a eles. Mas Jó, imagino que ele não pensava assim. Se ele percebia que naquela roda de amigos,
Ele poderia ter ali o início do mal, ele se desviava. É como você estar andando no caminho, você viu um obstáculo, você não vai transpor, você vai fazer a conversão e vai voltar. Eu imagino que se ele olhasse um filme e visse que talvez aquela cena pudesse trazer um pensamento impuro, ele não pensava, eu consigo administrar isso na minha vida, eu tenho condições, né, de fazer isso. Ele simplesmente não assistia. Eu fico imaginando tantas situações que são corriqueiras na nossa vida e como para Jó seria isso, né? Eu acho que ele realmente não se permitia algumas situações que pudessem, em qualquer medida, levá-lo a desagradar a Deus. E é interessante quando citam a família de Jó, né? Ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Uma família numerosa. Eu sou fruto de uma família numerosa. Mas, hoje em dia, é comum, nós, principalmente na minha época, né, que já tenho alguns anos aí, naquela época que a televisão não era em todas as casas, as famílias tinham muitos filhos. Mas, na época de Jó, uma quantidade de filhos assim representava bênçãos de Deus. Ele era muito abençoado. Mas é interessante que, a despeito de toda a fortuna que ele tinha, porque o texto cita as ovelhas, os camelos, as jumentas, enfim, tudo que ele possuía, ele tinha um cuidado especial por sua família. Eu achei esse aspecto muito importante. Os filhos, eles mantinham ali uma harmonia, eles se banqueteavam, não era um simples almoço em família, como a gente costuma fazer lá em casa. Eram banquetes. E eles se reuniam uns nas casas dos outros. Eu acredito que Jó, ele ensinou essa harmonia para os filhos. E interessante que, decorrido esse período, ele santificava os seus filhos. Eu fiquei pensando, quando estava preparando aqui essa meditação, estudando a respeito da vida de Jó, como que seria santificar os meus filhos? Será que nós estamos realmente buscando santificar os nossos filhos? Porque Jó fazia isso. Será que nós estamos deixando acessível a eles tudo o que eles necessitam para ter uma conexão tamanha com Deus, que eles possam contemplá-lo, para que eles sejam transformados? Porque nós sabemos que pela contemplação nós somos transformados. E apesar de sermos pecadores, Deus nos convida a sermos santos assim como Ele é santo. E santificar os filhos, eu fiquei pensando, deve envolver diversas situações onde você se coloca diante de Deus, no culto familiar, nos cultos na igreja, na adoração a Deus, como estou prestando o meu louvor a Deus, de que maneira a minha vida tem sido uma vida de adoração. E Jó, ele facilitava aos seus filhos esse momento de santificação. E como se não bastasse, ele intercedia de uma forma muito especial pelos filhos. Ele sacrificava, ele oferecia holocaustos, porque os filhos poderiam ter pecado. Nós temos à nossa disposição essa ferramenta maravilhosa que é a oração. E hoje nós estamos numa quarta-feira de poder, porque nós cremos que a oração tem um poder imenso. Apesar de sermos pecadores, a única separação que existe entre nós e o Criador, aquele que nos mantém, é uma oração. É a distância de uma oração para que Ele atenda às nossas necessidades, se assim o fizermos. E muitas vezes nós negligenciamos a esse instrumento tão poderoso que está à nossa disposição, que é a oração. E como nós precisamos interceder uns pelos outros, pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos irmãos da fé, pelos nossos amigos. E Jó, ele fazia isso. Mas eu achei interessante, alguns detalhes no texto me chamam muito a atenção. E o que me chamou a atenção nesse aspecto de Jó, do cuidado espiritual da família, ele ali como sacerdote do lar, é que ele fazia isso continuamente. Não era uma situação esporádica. Eu estou passando por um momento de reavivamento espiritual. Tivemos aí os 10 dias de oração, as 10 horas de jejum, ou assisti a um sermão
que foi assim como uma faca no meu coração e me despertou alguns sentimentos, e eu tenho buscado a Deus, e aí eu vou orar com os meus filhos, eu vou fazer a oração com eles toda manhã, no culto familiar, eu vou interceder por eles. Não, Jó fazia isso continuamente, não era um único momento. Ele tinha isso como um hábito constante na vida dele. Isso tudo faz a gente pensar que a vida de Jó era simplesmente perfeita, concordam? Um homem que não tinha nada que desagradasse a Deus. Pelo menos até então, essa é a visão que a gente tem. Mas hoje, nessa noite, eu convido vocês a explorarem um pouco mais, porque para mim foi extremamente enriquecedor estudar esse tema. E eu acredito que para vocês também. Eu quero compartilhar tudo o que impressionou meu coração nesse estudo. E apesar de a vida de Jó parecer uma vida que não necessitava de mais nada, ele estava completo, ele era exemplar, e tudo isso Jó de fato era, ele ainda necessitava de algo. Deus tinha um propósito especial na vida de Jó. E nós vamos tentar, nesse estudo, entender qual era o propósito de Deus para Jó. E a história continua. Houve então um concílio, onde os filhos de Deus estavam presentes, mas um intruso entre eles, Satanás. E é interessante que Deus começa um diálogo com Satanás. A gente não entende algumas coisas, e Deus pergunta, né? Então perguntou o Senhor, lá no versículo 7, a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus de novo menciona essas características do caráter de Jó, que eram extremamente importantes, que são importantes na vida de qualquer filho de Deus. Mas Satanás, como acusador, né, aquele que tenta nos destruir, ele foi também com a resposta para Deus à altura do que ele realmente faz e sempre fez. Ele falou: Jó tem tudo, Jó é mimado. O Senhor deu uma família maravilhosa para Jó, Jó tem riqueza, Jó tem status, Jó tem tudo que um ser humano gostaria de ter. Então, o mínimo que Jó faz é ser temente a Deus. É realmente estar do seu lado, fazer a sua vontade, porque para ele é muito simples. O Senhor cercou ele de bênçãos. Tira, então, as coisas de Jó. Tira os bens de Jó. Deixa ele com sem família, né? Porque, na verdade, foi isso que aconteceu. Mexe com a família dele. E você vai ver que ele blasfema contra o Senhor. A gente começa a tentar entender. Eu confesso para vocês que sempre que eu estudei essa história, eu tinha, nesse ponto, uma indagação. Por quê? Mas por quê? E Deus permitiu, né? Deus falou para ele, permitiu que ele fizesse. Lá no versículo 12, continuem a leitura comigo, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Interessante aqui um aspecto importante da nossa consideração de Deus. Ele permitiu. Só porque ele permitiu, Satanás teve o poder de mexer na vida de Jó, nos seus bens e em tudo que ele tinha. Porque Satanás não tem poder dele mesmo. O poder precisa ser dado por Deus. E nesse ponto nós não precisamos temer nenhuma dificuldade que possa sobrevir a nós, porque Deus está no controle. Tudo que acontece na nossa vida, muitas vezes é complicado da gente entender, mas é sob a aprovação de Deus. Ele está ali, ele está no controle, ele permitiu, porque Satanás não tem poder. E a gente vê aí na sequência dos textos que Jó foi perdendo tudo que ele tinha. Ele perdeu a riqueza que ele tinha, ele perdeu a família linda que ele tinha. Nós podemos, se você que está nos assistindo,
não leu na íntegra ainda essa história, em algum momento faça isso. Leia toda a história, que é belíssima. E a gente vê, então, uma sucessão de fatos na vida de Jó, onde ele vai perdendo gradativamente tudo que ele tinha. E aquilo que Satanás falou a respeito de Jó cai por terra, né? Atira o que ele tem, ele blasfema, ele não blasfemou. Ele se manteve ainda firme. Olha só o que ele diz lá no capítulo 1, versículo 20. Quando então ele vê toda aquela situação desastrosa na sua vida. E muitas vezes nós também passamos por momentos difíceis e é difícil a gente se comportar, a gente não consegue entender o porquê, a gente tenta entender o porquê. E a gente fica indignado. Ficar indignado não é problema. Jó ficou indignado. Aquela atitude de rasgar as vestes demonstrava ali a atitude de não concordar com a situação. Você está triste, você está batido. Ficar triste não é pecado. Mas é interessante o que ele faz, mesmo diante de tantas atrocidades. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Ele adorou. No momento mais difícil da vida, ele adorou. Provavelmente Jó não tivesse até aquele momento vivenciado nada tão cruel como o que ele tinha vivenciado nos últimos dias. Às vezes a gente passa por um problema e só quem passa consegue ter a dimensão do que é. Mas mesmo não passando por um terço do que Jó passou, eu acredito que tenha sido muito difícil para ele. Mas Satanás, ele insiste. Ele quer, de fato, nos destruir, né? Ele não quer só mexer em alguns aspectos, ele quer nos destruir completamente. Ele continua. Houve, então, um outro concílio, onde de novo os filhos de Deus estavam reunidos. E, novamente, Deus indaga a Satanás. Vamos ler, então, no capítulo 2, esse diálogo. A partir do versículo 2, do capítulo 2, nós lemos assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. E novamente Deus fala: olha, tudo que você fez contra ele não foi o suficiente para ele blasfemar. Ele continua mantendo a sua integridade. Nesse ponto a gente pensa, perfeito, né? Que maravilha, ele continua íntegro. Não precisa mais nada. Mas Satanás, ele quer destruir a nossa vida. Né? Realmente ele quer nos ver totalmente aniquilados. Ele não estava satisfeito e ele falou para Deus: olha, tudo bem, tirou os bens, tirou a família, mas ele está com saúde. E isso ainda é uma bênção de Deus. Já parou para pensar? Hoje é uma quarta de poder. Muitas vezes nós trazemos as nossas ansiedades, nós trazemos os nossos pedidos, e isso é saudável. Para isso nós temos esse dia, para oração e intercessão. Mas muitas vezes nós não olhamos quantas bênçãos são derramadas na nossa vida a cada dia. Só o fato de estarmos vivos é uma bênção grandiosa de Deus. E Satanás deixa isso evidente quando ele fala: toca na saúde dele. Toca na saúde dele. E Deus, então, permite novamente isso. A gente fica tentando entender os propósitos de Deus. E ele, de fato, toca em Jó. E Jó fica ali totalmente doente. A gente não consegue entender que doença era essa, mas tem algumas descrições das características dessa doença. Ele fica totalmente doente, da planta dos pés até a cabeça, ele está totalmente com essa doença. E olha só as características, tem algumas aqui: feridas inflamadas, ulcerosas, coceira contínua, mudanças degenerativas na pele e no rosto, ou seja, o rosto ficou desfigurado,
perda de apetite, medo e depressão, feridas cheias de pus que se abrem, coçam, racham e supuram, vermes formados nas feridas, tudo isso está aí na descrição do texto, né, ao longo da história de Jó. Dificuldades para respirar, escurecimento da pálpebra, mau hálito, perda de peso, dor excruciante e contínua, febre alta com arrepios e descoloração da pele, ansiedade, diarreia. Eram algumas características dessa doença. Terrível, terrível. Jó, ele se coçava com cacos, porque ele não conseguia suportar a dor e o incômodo daquela doença. E nós vamos ver aí no decorrer da história de Jó, que ele recebe alguns amigos, que ao invés de tentar exaltar a Jó, eles começam a tentar justificar a situação que Jó estava vivendo. E eu fico pensando, se fosse eu ia tentar me defender. Eu ia tentar falar a meu respeito. Interessante que até então, Jó, ele estava olhando para Deus. Ele adorou diante das dificuldades. E quando a própria esposa falou para ele, lá no versículo 9, ela fala para ele, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A própria esposa, aquela pessoa que deveria naquele momento dar uma força para ele, ela mesma estava sugerindo que ele deixasse a Deus. E às vezes nós somos muito cruéis com a esposa de Jó, né? Mas ela também estava vivendo a mesma situação que Jó, com exceção da doença. Ela também perdeu filhos, ela também perdeu a sua posição social, ela perdeu a sua riqueza. E muitas vezes Satanás vai se utilizar de pessoas muito próximas da gente, aquelas que a gente gostaria de contar com elas para fortalecer a nossa fé, e pelo contrário, no momento de fraqueza, elas nos ajudam a ficarmos mais baixos ainda. E se existe um subsolo do fundo do poço, Jó conheceu esse subsolo. Ele ficou totalmente doente, ele ficou totalmente desfalecido, mas mesmo diante de tudo isso, até então, Jó, ele repreende a sua esposa e ele diz, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os lábios. Ele não pecou porque ele estava olhando para Deus. Ele estava olhando a todo instante as características de Deus. E Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade e misericórdia. Mas depois da presença dos amigos ali, falando a respeito da doença dele, tentando justificar o porquê de ele estar naquela situação, Jó começou a olhar para ele mesmo. E ele falou, e eu imagino, eu na situação de Jó talvez faria muito pior, ele tentou se justificar. Como ser humano, ele olha para si mesmo e fala, não é porque eu deixei de ser íntegro. Vamos acompanhar lá, capítulo 16 de Jó, versículo 7. Fala um pouquinho a respeito do que Jó estava sentindo naquele momento, e ele tentava se justificar. E ele questiona a Deus, ele realmente se queixa de Deus. Olha o que acontece lá no versículo 7 do capítulo 16. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. E ele realmente coloca para fora aquele sentimento de insatisfação, quando ele olha para ele e fala, mas eu não fiz nada para merecer isso. Quando Deus realmente vê aquela situação e Jó questiona, e Jó pede uma audiência com Deus, lá no capítulo 9, nós vamos ver um momento em que Jó falou, eu gostaria de estar diante de um tribunal, mas eu teria que ser semelhante a Deus para estar frente a frente com Ele, e eu iria me colocar diante dEle, e iria falar do que eu faço, do que eu fiz, da minha vida, de quem eu sou. E Deus, Ele vê toda aquela situação, Ele acompanha toda a trajetória de Jó, mas Ele não se manifesta da forma como Jó gostaria.
Charles Swindoll, um teólogo, ele diz o seguinte: não podemos explicar o inexplicável, não podemos sondar o insondável, não devemos então tentar desenroscar o inescrutável. Mas não será sempre assim. Deus algum dia irá esclarecer todas as nossas dúvidas. Por isso eu imagino que o céu vai ser realmente um lugar prazeroso. E Jó ali, quando ele tenta aquela audiência com Deus, eu imagino quanto Deus ele se conteve, porque ele tinha um propósito maior na vida de Jó, para não se manifestar antes, diante de tantas acusações dos amigos e de tantas situações desconfortáveis que o seu servo, aquela pessoa que ele reconhecia como sendo alguém que não tinha nenhum semelhante a ele na terra. Eu imagino quanto ele teve que se conter para não se manifestar. Mas chegou um momento em que ele se manifesta. Deus, então, aparece não como um juiz, aquele que está ali num tribunal e fala, olha, agora você pode falar, você pode se justificar. Não. Deus, ele se manifesta de uma forma muito diferente. Eu imagino que ele, como Deus sabe o que é, ele fala, eu tenho algo para te ensinar. E ele começa, então, a fazer perguntas para Jó. Os textos são muito longos e o nosso tempo não dá. Vou dar uma resumida aqui para a gente chegar no ponto-chave dessa reflexão. Ele faz mais de 77 perguntas para Jó a respeito da criação. E ele questiona Jó, lá no capítulo 38, ele vai fazer algumas perguntas para Jó. Olha, você estava no momento que eu lancei os fundamentos da terra? Você sabe a largura, a dimensão da terra? E começou a falar com Jó. E Jó, então, tem aqueles questionamentos, mas Jó não tem respostas. E no momento em que Jó pôde falar, lá no capítulo 40, versículos a partir do 3, ele diz o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Ele reconhece a pequenez do homem e a grandiosidade de Deus. Até então, Jó, ele tinha no seu currículo um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, reto. Mas agora ele tinha mais um aspecto para o currículo dele. Ele poderia acrescentar ali a humildade. Ele reconhece então que sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos, muitas vezes, entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, mas se Ele viesse aqui e Ele tentasse explicar, a nossa mente é finita demais diante da mente grandiosa de um Deus. E por mais que Ele queira, muitas vezes, confortar a nossa dor em alguma dificuldade que estejamos enfrentando, nossa mente não conseguiria captar. Mas nós precisamos de uma experiência maior para entendermos dessa forma. E Jó, ele teve essa experiência. E nós vamos ver ainda no capítulo 40, nós vamos ver aí alguns aspectos que Jó, ele então consegue perceber nesse contexto de um Deus e uma criatura. Lá no 40 ainda a gente consegue ver Deus ainda de dentro do redemoinho falando com Jó, a partir do versículo 6. E ele fala, eu ainda não terminei, eu tenho muita coisa para te ensinar. E aí ele começa a falar a respeito de 2 monstros. Um monstro da terra e um monstro do mar. Essa ideologia fazia parte da cultura oriental. Eles tinham muito próximos que essa aparência do mal, ela vinha através de um monstro que saía da terra, um monstro que saía do mar. Tanto é que quando em Apocalipse Jó descreve ali as bestas que surgem da terra e do mar, ele usa essa simbologia, né, desses monstros para representar a presença do mal. Deus conseguiu mostrar para Jó que existia uma luta cósmica. E tem muita coisa que a gente não consegue entender e só talvez na eternidade nós teremos acesso. E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele fala para Jó, Ele deixa essa grandiosa mensagem para Jó. E Ele deseja que Jó, naquele momento, experimente um pouco mais
do que ele finalmente deseja que Jó entenda. Finalmente Jó experimenta o propósito em sua plenitude. Ele agora entende um pouco mais a Deus. E ele conclui dizendo: eu conhecia só de falar. Eu só conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora eu entendo de fato quem é o Senhor meu Deus. Jó conclui dessa forma, porque ele teve uma experiência muito maior com Deus a partir daquele sofrimento que ele passou. E ele conclui isso não depois que Deus restitui tudo para ele. Ele conclui isso no momento em que ele ainda estava sofrendo. Ainda estava falido, sem família, doente. Mas ele reconhece a grandiosidade e a bondade de Deus. Eu não sei, meus queridos, vocês que estão aí em casa, vocês que estão aqui no templo, qual tem sido a dificuldade de vocês? Talvez nós tenhamos em nosso coração algo que a gente não tem respostas. A gente gostaria muito, eu tenho inúmeras questões, às vezes, em algumas situações, mesmo para tomar uma decisão, falar, como eu gostaria de ter Deus aqui na minha frente, poder falar face a face com Ele e saber qual é o posicionamento dele diante disso. Mas nós vivemos numa distância muito grande, o pecado fez essa distância grande entre Deus, né, e a criatura. Mas ele vai nos explicar, ele deseja ter um relacionamento muito pessoal com cada um de nós. Mas para isso, muitas vezes, nós vamos ter que passar por um vale sombrio de dor, de sofrimento, e talvez nós não tenhamos a explicação. Mas que nós possamos, como Jó, adorar. Nós possamos, como Jó, glorificar a Deus e falar, ainda que me tirem tudo, eu ainda assim o adorarei. Eu vou chamar a Nicole aqui para cantar uma música que fala um pouquinho desse diálogo que a esposa de Jó teve com ele naquele momento. E Jó declara, então, eu vou adorar. Independente de qualquer coisa, eu quero adorar. Eu quero fazer a vontade do Senhor. E que essa também seja a sua decisão, que seja a minha decisão. Independente das situações que esse mundo coloque diante de nós, que nós possamos escolher adorar. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo
possamos, como Jó, adorar, independente da circunstância. Eu sei que é difícil. Às vezes eu também falo aquilo que eu desejava fazer ou desejava ser, mas no fundo eu não consigo. Mas eu sei que quando falta algo em mim, é porque eu sei que eu sou insignificante diante da grandiosidade de Deus e eu preciso dele para me completar. Quando faltar forças para você, sabedoria para tomar decisões, para que você tenha um comportamento semelhante ao de Jó, busque a força em Deus. É Ele que conhece todo o nosso coração. A história de Jó termina de uma forma surpreendente, né? Jó, então, ele tem todos os seus bens restituídos em dobro. Ele constitui novamente uma família. E todos os amigos dele que estavam ali, falando a respeito dele, e aí, quando eu leio a história, eu fico bem empolgada nesse momento, porque Deus fala, olha, Jó falou a verdade a meu respeito, vocês não. E eles estavam ali, acusando Jó e tentando defender a Deus o tempo todo. Mas Deus faz justiça. Deus é justo. No momento certo, Ele vai se colocar diante de cada um de nós e vai trazer todas as respostas. Nós vamos saber todos os porquês de cada situação que a gente não entende hoje. Mas para isso nós precisamos confiar nele. Nós precisamos estar lá, diante do trono e adorar o nosso Criador. Nós vamos orar nesse momento. Eu peço que os que estão aqui no templo que se coloquem em pé. E você que está em casa, de forma reverente, conecte-se com o Senhor, vamos falar com Ele. Paizinho querido, nessa noite nós podemos refletir um pouco sobre a história de Jó. E quantas virtudes, quantas qualidades ele tinha, mas o Senhor ainda tinha algo a ensinar a Jó. E ele então, diante dessa situação vivida, ele adquiriu a humildade necessária, o coração contrito, que são tão necessários para que nós compreendamos de fato o seu amor, a sua misericórdia, as suas atitudes. Que possamos, à semelhança de Jó, nos colocar diante de Ti para adorar, independente das circunstâncias. Muitas pessoas estão em casa passando por problemas que só cada um e o Senhor conhecem. Nós não sabemos, Senhor. Mas nós queremos entregar a Ti, queremos confiar em Ti. Independente da dificuldade, independente do problema, nós queremos adorar. Nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. E quando o Senhor quiser, o Senhor nos dará a resposta para cada uma das nossas perguntas, das nossas indagações. Mas enquanto isso, que o Senhor continue conosco, nos dando forças, nos dando sabedoria, para que nós entendamos os seus propósitos em nossas vidas. Porque sabemos que os seus propósitos são muito maiores que os nossos. Por isso, Senhor, humildemente, queremos nos entregar completamente a Ti. Continue conosco, nos conceda uma boa noite de descanso, um despertar na Tua presença, na certeza de que o Senhor tem cuidado, está cuidando e vai cuidar de cada um de nós. Em nome de Jesus, pedimos e já agradecemos. Amém.